Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesta noite para conversar sobre um assunto que é tão caro para todos, né? Que é a questão da educação de crianças e adolescentes. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo bem agora aí, né? O chat está aberto, o Rafael ou o Breno? Eu não estou vendo nenhuma informação aqui. Ah, ok. Ótimo. Está Agora, ativado, sim. ok. Agora dá para acompanhar aqui. Bom, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Bruno, eu sou psicólogo e sou psicólogo clínico, trabalho com terapia cognitiva comportamental, trabalho com orientação de pais e crianças. Tenho mestrado e doutorado em psicologia. Meu mestrado e doutorado foi exatamente na área de desenvolvimento humano, né? Então, esse é um assunto que eu gosto muito, que eu venho estudando e atuando já, né, há alguns anos. Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre a questão da educação das crianças, né? Assim, e eu sei que imagino que muitos que estão aqui são pais, educadores, e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns temas e alguns assuntos que são relacionados ao que nós já sabemos do ponto de vista científico, a partir de resultados tanto de investigações do comportamento humano, estudos da neurociências, que é outra área que eu tenho muito interesse. Eu sou coordenador também no IESLA dos cursos da área de Humanidades e Saúdes, e entre eles, cursos de Neurociência, Educação, Neuropsicologia, Terapia Cognitiva Comportamental, que são áreas que, de certa forma, também estão relacionadas com um pouco daquilo que a gente vai conversar nessa noite. Bem, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e todas bem-vindas nessa conversa. Eu queria então começar, né, assim, falando a respeito da responsabilidade dos pais. Os pais e educadores, eles são responsáveis por essa educação das crianças, são responsáveis uma vez que nós, seres humanos, assim, não nascemos prontos, né? Os animais, eles precisam de muito pouco tempo, os outros animais, na companhia dos seus genitores, para saber o que fazer e continuar a vida. Nós, seres humanos, nós não nascemos prontos, assim, somos expulsos da barriga materna muito antes do que seria o nosso desenvolvimento total, né? Assim, e com isso, essa nossa forma de nascer, às vezes, muito precoce, né? Isso leva à necessidade de um cuidado de outros, sobretudo dos pais, na nossa educação e no nosso desenvolvimento. Então, assim, o ser humano ele não consegue sobreviver se ele não tiver esse cuidado. E com essas responsabilidades dos pais, assim, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que, apesar dos pais serem os responsáveis pelos filhos, uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre os pais tomam consciência, é que eles não estão no controle de tudo, né? Então, o resultado do desenvolvimento dos filhos, o que os filhos vão ser no futuro, não está totalmente no controle dos pais. Nós não somos o que é chamado, né, assim, na filosofia da tábula rasa, como se a gente nascesse e a gente fosse uma folha, uma criança fosse uma folha em branco, onde depende totalmente do ambiente que ela está e depende totalmente da educação dos que os pais vão dar a essa criança para ela desenvolver, né? O que nós sabemos hoje sobre a natureza humana é que nós não dependemos totalmente, aquilo que nós vamos ser, do nosso comportamento futuro, não depende plenamente do ambiente social.
o ambiente social, a forma como a gente é criado, as pessoas que estão à nossa volta têm uma influência, mas existem fatores, e sobretudo fatores genéticos, que são determinantes em alguma medida em muito daquilo que a gente sabe sobre o comportamento humano, né? Então, estudos sobre genética, e principalmente a partir de estudo com gêmeos homozigotos, nos levam hoje à conclusão, e sabemos disso a partir de vários dados na literatura, de que alguns aspectos genéticos, né, assim, relacionados à personalidade, relacionados à inteligência e relacionados até a alguns tipos de comportamento ou até problemas mentais, problemas comportamentais que vão muito além das questões de criação. Então, essa é a primeira ideia, né, que a gente começa a falar de que os pais não estão totalmente no controle da criação dos seus filhos, porque existem aspectos genéticos que não são determinantes, né? Assim, não existe um determinismo genético, mas nós sabemos que tem uma grande influência, alguns aspectos genéticos no nosso desenvolvimento. Bom, e outra coisa importante, assim, né, quando a gente fala de educação, de crianças, é saber que não existem manuais prontos, né, assim, sobre como criar uma criança, né? Assim, não temos manuais de para saber exatamente, né, qual é esse papel que é tão importante na criação dos filhos, né? Por mais que a gente tenha alguns conhecimentos da área do comportamento humano, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, nós não temos manuais, né? É uma tarefa, sim, complexa, a tarefa de educação de crianças é uma tarefa complexa, que exige muita responsabilidade e, sobretudo, afetividade, né? Assim, é preciso uma relação afetiva, né, assim, muito presente, muito rica para favorecer um crescimento saudável das crianças. E um outro aspecto importante a gente destacar é que nós vivemos atualmente num momento de muitas mudanças, né? Assim, mudanças na nossa cultura, mudanças nos nossos valores e mudança nos comportamentos esperados. É claro que assim existe um fenômeno muito comum em relação da cultura de pais para filhos, que é a questão dos pais sempre acharem que os filhos eles estão desvirtuando os seus valores, né? Assim, que os filhos estão rebeldes demais, que os filhos estão trazendo muitas novidades. Isso é uma coisa comum, né? Assim, isso é possivelmente quem está me ouvindo agora, que os pais de vocês já se assustavam com a juventude na sua época e os avós e assim por diante, né? É um fenômeno comum socialmente, assim, até no mundo animal nós vemos um pouco esse fenômeno na medida que, principalmente os animais na fase assim da adolescência tendem a ter comportamentos muito diferentes dos pais. Alguns primatas, por exemplo, é exatamente nessa fase de adolescência que eles tendem a buscar uma parceira sexual em outra tribo, né? Assim, em outro grupo de animais. Bom, e nos últimos anos, o papel, uma coisa que é importante a gente perceber, que das, é, o papel das crianças na sociedade, e isso que atenua a mudança ou a intensidade dessas mudanças atuais, é que o papel das crianças que elas ocupam na sociedade tem mudado, né? Assim, historicamente, as crianças não tinham o valor central que elas têm hoje na nossa sociedade, né? Assim, hoje nós temos uma centralização muito grande no papel e na importância das crianças, coisas que quando a gente vê história, isso não é coisa que sempre ocorreu. E só para dar alguns exemplos assim para vocês, que são evidências desse fato, é que, por exemplo, você encontra na Bíblia, né, lá no livro de Segunda Reis, tem uma história
de duas mães, era um período de fome, que duas mães estão conversando e elas fazem um pacto com elas, assim, tá tendo tanta fome naquela comunidade, que elas fazem um pacto, olha, hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã a gente vai comer o seu filho para a gente matar a fome, né? Assim, isso é contado na narrativa de forma que nos dá a entender que isso não era uma coisa tão absurda como hoje, né? Seria uma coisa impensável, né? Tanto é que nessa história uma das mães dá o filho mata o filho para ir para todos comerem e no outro dia a mãe que tinha combinado matar entregar o seu filho, desiste daquele pacto, né? Então essa mulher vai reclamar para o rei dessa quebra de pacto. A gente pode perceber também, por exemplo, na história, uma história que a gente adora contar para as crianças, a história de Joãozinho e Maria, né? Que assim, os pais decidem, dado a crise que está no momento, os pais decidem levar a criança para uma floresta para abandoná-las e dar um jeito de sair escondidos, correndo, sem que elas percebam. Isso nos mostra que, assim, em alguns momentos da história, esse papel que a gente dá às crianças, assim, era um papel diferente, né? As crianças eram vistas como pequenos adultos e muitas das vezes, quando elas não podiam contribuir para a subsistência da família, acaba que, assim, ela se tornava apenas um gasto e mais um custo maior para a família. Um outro dado muito interessante é que, assim, há alguns anos na França, e pesquisas, né, assim, atuais revelaram isso, teve alguns períodos que tinham muita morte de criança por sufocamento na cama. Então, eram pais, isso é uma coisa que já aconteceu no passado, assim, né, que é o pai dormir com o bebê, a mãe, o pai dormir com o bebê na mesma cama, e acabar durante a noite, sem ver, acabar matando aquela criança, né, por sufocamento. Só que quando foram ver esses dados, verificaram que assim aquele número de crianças que foram mortas por essa razão era muito grande, o que não explicaria um simples descuidado dos pais, indicando que talvez esse descuidado pudesse ser proposital. Só estou dando esses exemplos aqui para mostrar como que historicamente mudou-se muito o papel que a criança ocupa na sociedade, né? Hoje tudo isso é muito diferente, né? Assim, hoje há uma preocupação muito grande nesse cuidado da criança, uma preocupação muito grande nesse papel que a criança ocupa numa família, né? Assim, essa centralização, toda uma questão de mercado, hoje está tudo voltado para a criança, para o bem-estar dela, há especialistas de todas as áreas falando sobre o bem-estar, da saúde física e emocional das crianças e acaba gerando nos pais uma preocupação muito grande de como criar esse filho da melhor forma, né? Assim, os educadores acabam vivendo muito isso, porque acabam tendo que relacionar com pais, crianças, filhas de pais, que têm uma preocupação muito grande em relação ao bem-estar dessa criança. A mudança que ocorreu foi exatamente essa, assim, de um período histórico, a criança não tinha esse papel central para um momento atual na nossa sociedade, onde há essa centralização no papel da criança. E como consequência disso, né, como as crianças tendo essa importância, uma das coisas, dos fenômenos que vem ocorrendo é a gente ter, às vezes, pais, educadores que se sentem muito pressionados em saber como criar o filho da melhor forma, e essa preocupação às vezes gera insegurança e às vezes gera até culpa, porque uma vez que eu tenho uma criança sob a minha responsabilidade e eu não sei exatamente a medida de afeto e limite que eu dou a essa criança, acaba gerando em mim uma culpa, uma frustração, quando eu não percebo ou identifico nessa criança uma falta, ou identifico nessa criança um mal-estar emocional, identifico nela uma emoção negativa.
e os pais acabam se sentindo hoje, o que a gente, né, na nossa cultura, o que a gente vê, são pais sentindo responsáveis, inclusive pela felicidade dos filhos. Bom, apesar de não haver manuais, né, como eu disse, há algumas pesquisas que podem trazer alguns princípios e alguns fundamentos que podem nos ajudar na melhor forma de favorecer um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento emocional saudável das crianças. E uma primeira coisa que é um consenso na literatura é que um ambiente afetuoso e um ambiente seguro ele é fundamental para o desenvolvimento saudável. Né? Assim, isso a gente sabe, por exemplo, de estudos que acompanham crianças que receberam maus tratos ou que não tiveram necessidades básicas atendidas, ou seja, os pais foram negligentes com necessidades básicas dessas crianças. Nós vemos pelas pesquisas que isso causa prejuízos significativos em em todo o processo da vida dessa pessoa, né? O fato de sofrer maus tratos, sobretudo no início do desenvolvimento. Quanto mais cedo, né, ela sofrer esses maus tratos ou ser negligenciada dentro de suas necessidades básicas, mais prejuízos isso vai causar para a vida dessas crianças. Mas, assim, não é muito o que eu gostaria de explorar, porque eu imagino que todos que estão aqui, né, assim, é muito improvável que as pessoas que abusam de crianças ou são negligentes com necessidades básicas poderiam se interessar por uma palestra como esta, né? Então, exatamente eu quero focar aqui em outros comportamentos que podem favorecer um desenvolvimento emocional e saudável das crianças. Bom, e com isso eu entro num tema assim que é o oposto dessa questão da negligência, dessa questão do abuso, que é um fenômeno que a gente vive hoje, que é muito marcante na relação dos pais com os filhos, que é a questão da superproteção. Né? Assim, a superproteção e o supercuidado. Né? E o que nós sabemos hoje é que essa superproteção e esse super cuidado, isso pode, de certa forma, atrapalhar o desenvolvimento das crianças e pode limitar os seus potenciais. Né? O que ocorre é que nós temos, né, uma pressão muito grande, como eu disse, da necessidade dos pais serem muito supersuficientes a todo tempo, e essa necessidade constante de prover essa criança de carinho, prover essa criança de atividades e eliminando a cada vez os riscos dessas crianças ou a possibilidade dela se machucar ou a possibilidade dela ter alguma doença ou a possibilidade de qualquer coisa que traga risco para a sua vida. Isso acaba gerando assim, um outro extremo que são esses pais super protetores com as crianças. Né? E essa superproteção ela causa alguns prejuízos na medida que os pais têm dificuldade de colocar limites ou fazer valer aqueles limites que eles se impõem. Né? Então, algumas crianças têm muitas dificuldades de saber ou de entender o significado da palavra não e entender, às vezes, as regras que devem ser cumpridas porque são regras impostas pelos pais. Né? Então, essa superproteção acaba levando, muitas das vezes, uma negligência nessa responsabilidade dos pais em colocar regras claras e regras firmes que façam os filhos saberem até onde ele pode ir e até onde ele não deve ir. Né? E assim, e essa dificuldade dos pais, às vezes, em colocar essas regras, elas vêm exatamente por causa do efeito emocional que você causa numa criança a partir do momento que você fala não para ela. Né? Porque, assim, imagine uma criança que está cheia de energia, que quer explorar o mundo, que quer todas as coisas, né, ao mesmo tempo, quer tudo para ela. Sempre quando você falar um não,
esse não vai ser acompanhado de certa frustração, em algumas medidas, uma tristeza diante da impossibilidade de alcançar aquilo que quer. E isso acontece até com a gente, né? Assim, se eu quero alguma coisa, existe um ambiente ou alguém que impede aquilo que eu quero, isso vai me gerar uma certa frustração, isso às vezes pode me gerar uma certa tristeza, porque eu não sou atendido naquilo que eu gostaria. Com a criança, a mesma coisa, né? Acontece que, às vezes, o fato de ver essa criança triste e dentro dessa ideia onde os pais se sentem responsáveis constantemente pela felicidade da criança, os pais acabam preferindo não impor regras ou não impor limites claros ou, algumas vezes, ir abrindo mão deles em função desta felicidade constante das crianças. E o que nós vemos, às vezes, né, com isso, com essa dificuldade, essa superproteção, às vezes nós encontramos pais com dificuldade de fazer negociações simples com os filhos. Né? E isso vai variar de acordo com a idade, né? E isso é uma coisa importante a respeito de tudo que a gente vai falar aqui, porque, como eu disse, não existem manuais de criação dos filhos, porque é uma atividade muito complexa, mas uma questão básica na nossa relação com os filhos é que cada fase do desenvolvimento, ou dependendo da idade da criança, isso vai demandar do adulto, do educador, uma postura diferente de acordo com a idade dessa criança. Né? E o que nós vemos, muitas das vezes, e isso aparece no consultório, né, onde, como psicólogo clínico, às vezes eu atendo, são pais com muita dificuldades de dialogar e fazer essas negociações com os filhos. Assim, o filho quer alguma coisa, o pai não quer dar, o pai pode oferecer outra coisa, o filho não quer aquilo, e fica aquele jogo, né? Assim, o filho chorando, o filho fazendo pirraça, o filho fazendo birra, o pai tentando convencer de alguma forma, ou em alguns momentos os pais tentando negociar as regras da casa, aquilo que o filho deve fazer, o horário de dormir, o horário de brincar, e tendo dificuldades nessa forma de negociação que é necessária com as crianças. E muitas das vezes o recurso que os pais usam, né, assim, os únicos recursos que eles têm são recursos de chantagem emocional. Começa a se fazer chantagem emocional com a criança, do tipo, você não me ama, se você fazer isso, eu vou ter que ir embora, ou se você fazer isso, nós vamos ficar muito pobre, e acaba, assim, usando outras estratégias que não a de um adulto em relação à criança, estratégias assim que soam mais como chantagens emocionais com a criança do que exatamente uma postura firme e necessária para a educação e imposição de limites necessários. E outro fenômeno que a gente vê com essa superproteção de muitos pais, esse super cuidado, acaba gerando um prolongamento da infantilização dos filhos. Né? Assim, os filhos ficam mais infantis. E uma das formas da gente ver que isso parece, né, um conceito muito subjetivo, né? Assim, meu filho está muito infantilizado, assim, é criança, é realmente infantil. Mas nós temos uma medida assim, que é bem intuitiva para a gente ver qual é a forma de agir com os filhos, que é perceber a reação das outras pessoas em relação aos nossos filhos. Por exemplo, de acordo com a idade deles. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 6 meses que está no meu colo, está chorando constantemente, as pessoas em volta, né, assim, que não os pais, que observam essa criança, conseguem entender perfeitamente aquela criança chorando constantemente porque quer alguma coisa ou não está tendo alguma necessidade atendida que ela nem sabe se expressar. À medida que o tempo vai passando, assim, a paciência das pessoas ou a tolerância das pessoas à nossa volta, à volta da criança com determinados comportamentos, vai mudando. Por exemplo, uma criança de 2 anos
que está no ambiente e fica chorando constantemente no ambiente, assim, querendo alguma coisa, querendo objetos ou solicitando alguma demanda dos pais, assim, com 2 anos, essa criança está constantemente chorando, você pode observar que os adultos em volta já começam a ficar menos tolerantes a esse tipo de comportamento. E aí a gente pode pensar, né, assim, e estendendo isso ao longo do tempo e percebendo quais são esses limites de infantilização de criança. Há comportamentos de uma criança de 6 anos, né, que assim, às vezes, se essa criança se comporta, a criança de 6 anos, se comporta como uma criança de 3, por exemplo, que às vezes tem dificuldade de negociar com um coleguinha um brinquedo, tem dificuldade de abrir mão, não tem ainda habilidades sociais necessárias para esse tipo de negociação, uma criança de 6 anos, quando tem esse tipo de comportamento, também gera um mal-estar no seu ambiente. E assim sucessivamente. Uma criança de 10, de 12 anos, né, assim, um pré-adolescente, que apresenta comportamentos de uma criança de 8, que seria esperado de 6, 8 anos, ela também gera um certo mal-estar no ambiente social. Então, essa, sim, para mim, é uma das melhores formas de perceber quais desses comportamentos são esperados para determinada idade. E os pais precisam, os educadores, eles precisam ter essa sensibilidade, que, de certa forma, é uma sensibilidade intuitiva, principalmente quando a gente vê os filhos dos outros, a gente consegue perceber, olhando para os filhos dos outros, claramente, quando aquela criança ou aquele adolescente está tendo um comportamento que não seria esperado para a idade daquela criança, é exatamente essa sensibilidade para perceber se não está ocorrendo esse processo de infantilização dos filhos, de permitir que os filhos tenham determinados comportamentos que não seriam esperados dentro de um desenvolvimento típico. Outra coisa nessa superproteção é que os pais começam assim, querer proteger os filhos de todos os riscos possíveis, como se isso fosse possível, né? E como se fosse a melhor coisa a ser feita, proteger os filhos de todos os riscos. E aí você vê comportamentos de pais do tipo, ô meu amor, tome cuidado para não cair, né? Assim, então a criança começa a correr em um espaço aberto e o pai, a mãe começa a ficar desesperado para dar um conselho para a criança, tome cuidado para não cair, né? Assim, como se esse processo não fosse necessário. Ela aprender ali o ritmo que ela precisa ter, os movimentos que ela precisa fazer para se manter em pé e assim, certamente em alguns momentos vai realmente cair. E é exatamente esse processo dela cair que ela vai conseguir equilibrar a força e a tensão necessária que ela precisa colocar nas pernas para da próxima vez não cair. Mas aí você observa um comportamento dos pais de querer a todo tempo e constantemente ensinar os filhos até isso, o cuidado para ele não cair numa coisa que assim é muito comum, uma criança correr num ambiente aberto, né? É claro, obviamente, que eu não estou falando de situações onde no ambiente há riscos que só um adulto consegue ver e, nesse caso, realmente ele precisa indicar para a criança, olha, tem um buraco ali, naquele local você não vai, ali é perigoso, mas num espaço aberto, onde há um único risco, é a criança tropeçar e cair, com a necessidade dos pais de terem esse super cuidado de ficar fazendo esse tipo de orientação das crianças e tirando, por sua vez, a sua autonomia. Você vê outras coisas do tipo, né? Os pais assim, ô meu filho, cuidado para não engasgar, né? Assim, filho, assim, ó, cuidado para você não engasgar. Outra coisa, assim, como se fosse necessária essa intervenção dos pais até na alimentação dos filhos, como se eles não fossem capazes de aprender a partir de um processo que é inato, né? Assim, essa capacidade de engolir um alimento
e de ir controlando essa quantidade do alimento que eu posso colocar na boca. Bom, e acaba que, assim, na tentativa de proteger as crianças, às vezes de não querer que elas tenham nenhum tipo de emoção negativa, não querer que a criança fique frustrada, não querer que a criança sinta tristeza, à medida que ela quer alguma coisa e eu falo não, né, assim, a criança vai ficar triste. E os pais hoje, muitos pais estão com a dificuldade de olhar para o filho e perceber, ele está triste, e é importante, nesse momento, que ele lide com essa própria tristeza dele, até para ele aprender a usar estratégias internas e recursos internos para lidar com as tristezas. Porque vai chegar momentos na vida, e a vida assim, é feita de momentos, vários momentos tristes, né? Assim, todos nós aqui que somos adultos sabemos a realidade do sofrimento que é inerente à vida. Então, nós precisamos também saber lidar com as nossas tristezas, precisamos saber lidar com as nossas frustrações, e a criança viver esses momentos de tristeza e de frustração, na medida que elas não conseguem ou não pode obter aquilo que elas querem, por exemplo, mais tempo no videogame, dormir até mais tarde, ou um brinquedo novo que ela gostaria demais, essa tristeza que elas vão sentir fruto dessa privação imposta ou pela vida, ou pelos pais, ou pela realidade, vai ser importante ela trabalhar esses sentimentos negativos para ela aprender e saber o que ela pode fazer, ou quando o meu corpo se sentir triste, o que eu preciso fazer? Como eu preciso reagir diante desta situação? E uma coisa negativa que ocorre às vezes é os pais quererem compensar todos esses momentos de tristeza das crianças. Como eu disse no início, assim, dado essa ilusão atual que tem em muitas famílias, dessa tentativa dos pais suprirem e a criança de felicidade constantemente, né? Assim, quando vai num lugar por exemplo, a criança pede uma coisa, não pode, não tem dinheiro, a criança começa a ficar triste, o pai logo naquele momento pega um celular, coloca na mão dela, arruma um joguinho e fica buscando estratégias. Ah, meu filho, olha que legal, tem esse joguinho aqui, olha que legal. E fica assim, a todo tempo buscando medidas de compensação para tirar a criança daquele momento triste. Né? Assim, eu não estou falando que isso não possa ocorrer algumas vezes, mas alguns pais têm esses comportamentos recorrentes pela dificuldade deles de verem os filhos neste estado de emoções negativas. E acabam usando comportamentos e às vezes até coisas que eles não gostariam de fazer para compensar o sentimento de culpa que eles vivenciam diante da tristeza dos filhos, quando, na realidade, esse é um processo muito natural e muito importante no nosso desenvolvimento, que é viver com as nossas frustrações, viver com as nossas tristezas e buscar estratégias para superar, né, esse sentimento negativo. E uma outra questão que, às vezes, é um problema da superproteção é quando a criança ela sai de casa e tem que lidar com grupos. Né? Assim, porque em casa até então ela era dona da casa, então assim, ela controlava, ela falava o que ela queria, ela consegue controlar os pais, ela consegue ter todas as suas necessidades atendidas, então ela quer jogar uma coisa agora, então é agora, porque se o pai não jogar e não brincar com ela agora, ela vai fazer pirraça, ela vai chorar até o pai dar atenção para aquela criança. Então, assim, o jogo dela com as pessoas assim, é um jogo em que ela está ganhando a todo tempo. Qual que é o problema disso? Essa criança, quando vai para a escola ou quando vai brincar com outros coleguinhas, o jogo não funciona dessa forma. Então, ela começa a ter dificuldade de relações interpessoais, porque o grupo, até o grupo das crianças, eles não vão aceitar e não vão permitir determinados comportamentos de uma criança que não sabe ter limites. E e isso é muito interessante você ver crianças brincando entre elas.
vocês vão ver assim, como que isso é uma coisa intuitiva nas crianças, no comportamento de grupo. Elas começam a definir grupo, definir regras, e elas começam, entre elas, a se posicionar. E uma coisa muito importante que as crianças ensinam uma para as outras, que é o conceito de agora não é sua vez. Agora não é sua vez. Esse é um conceito assim, importantíssimo para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Entender assim, olha, eu quero brincar. Eu já joguei, já foi a minha vez, e eu tenho um impulso muito grande que eu quero jogar de novo. Mas agora não é a minha vez. O que eu preciso fazer com isso? Assim, eu preciso segurar aquele meu impulso, eu preciso usar uma estratégia de autorregulação, né? Dado que eu não posso fazer tudo que eu quero a todo tempo. E isso o próprio grupo das crianças acabam ensinando. Só que quando as crianças não vivenciam esse processo de aprender a lidar com as próprias emoções e de buscar uma autorregulação dos seus comportamentos em casa, elas acabam tendo dificuldades quando vão brincar fora e quando vão ter interação com outras crianças. E aí, a depender um pouco da personalidade das crianças, assim, você vai ver diferentes resultados. Às vezes você vai ver, se a criança for um pouco mais retraída, ela vai acabar se isolando das demais e vai virar uma criança assim que não consegue socializar com as outras crianças, porque ela tem dificuldade de entender essas negociações necessárias dentro da sociedade. Né? Ou então, algumas vezes, essa criança vai emitir muitos comportamentos agressivos. Né? E aí a escola também sofre muito com isso, né? Que são crianças muito agressivas que não conseguem usar esse mecanismo de autorregulação, né? Assim, eu quero alguma coisa, eu não posso, e me dá uma vontade, então meu impulso é bater para eu pegar. Então, se eu não consigo fazer isso, eu vou bater. Então, a escola, às vezes, acaba enfrentando muita dificuldade com crianças, porque a única resposta que ela consegue dar diante da frustração é uma resposta agressiva. Bom, quais são algumas dessas consequências, né, que a gente tem de uma superproteção e um supercuidado? Uma das coisas que a gente vê é uma limitação da criança em uma coisa que é muito importante, que é a autonomia dela. Autonomia, sentimento de segurança e o sentimento de autoeficácia. O que é autoeficácia? É a capacidade ou a percepção que eu consigo fazer alguma coisa. Esse sentimento, né? Assim, você, por exemplo, você sabe cozinhar, né? Assim, se alguém falar assim, ó, você vai precisar de cozinhar hoje, né? Assim, qual que é o seu senso de autoeficácia que você vai conseguir fazer aquela tarefa, né? Então, assim, isso é senso de autoeficácia, é o quanto eu consigo, eu tenho a consciência de que eu consigo fazer determinada tarefa. E isso é importantíssimo para a gente, como seres humanos, isso é importantíssimo para a nossa vida, esse senso da nossa capacidade que, olha, eu consigo fazer isso, eu não dependo de mais ninguém, eu mesmo posso fazer isso. E se você pensar na sua vida mesmo, em momentos em que você foi desafiado a fazer alguma coisa que você não sabia que você era capaz, como faz bem para você o fato de você ter conseguido e o fato de você saber que você é capaz de fazer aquela tarefa. A superproteção, ela acaba limitando muito as crianças e os adolescentes nesse sentido, porque ela acaba deixando os pais na tentativa de dar o maior suporte emocional, o maior amor possível, o maior cuidado, acabam fazendo as crianças terem pouca confiança em si mesmo, naquilo que ela sabe fazer. Né? Assim, às vezes a gente vê, né, adolescentes de 12 anos, né, que vai em uma casa e se não está com os pais e precisa colocar a própria comida no prato. Né? Assim, imagina, olha a tarefa que é. Você pegar o seu prato, ir até o fogão e colocar a quantidade que você gostaria. Você às vezes vê adolescentes
que tem uma extrema dificuldade nessa situação. E às vezes nem vai na casa de outros colegas, exatamente porque tem vergonha das várias coisas que ele não consegue fazer, porque em casa tem alguém que faz. Isso acaba sendo muito prejudicial para essa criança, para esse adolescente, porque isso mina a confiança, isso mina a autonomia dessa criança, desse adolescente, e acaba com esse senso de autoeficácia que é tão importante, né, que é tão importante para a nossa vida e tão importante para tudo aquilo que a gente vai fazer. E a superproteção acaba fazendo isso constantemente, né? Você impedindo o desenvolvimento da autonomia dessa criança. E como eu falei, essa é uma avaliação que é feita de acordo com a idade, né? Assim, dentro daquela idade. E essa é uma pergunta sempre importante para os pais e educadores fazerem assim. Na idade dessa criança, ela consegue ou não fazer isso? Realmente ela não consegue? Ah, não, meu filho não consegue. É preciso ver assim, por que ele não consegue? Né? Assim, não está havendo uma super proteção, um super cuidado que está desfavorecendo o crescimento dessa criança. E assim, a autonomia é uma coisa importantíssima, importantíssima para um desenvolvimento saudável. Né? Assim, essa capacidade, essa percepção de que eu sou capaz, de que eu consigo, isso é muito importante nesse desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento cognitivo da criança até. E um dos motivos do título dessa palestra, que é quando a boa intenção não é suficiente, é exatamente para refletir isso. Porque quando os pais superprotegem, assim, você não vê os pais fazendo isso por maldade. Você não vê uma mãe que constantemente coloca comida para o seu adolescente, para a sua criança já mais velha, coloca comida no prato para ela, porque ela não é capaz. A mãe não faz isso por maldade. Ela faz isso com a maior das boas intenções. Né? Assim, quando não incentiva o filho a, por exemplo, arrumar o próprio quarto, não incentiva o filho a lavar a própria vasilha, e ele vai crescendo, meu filho não sabe fazer isso. A mãe, o pai, quando faz essas coisas ou evita dar aos filhos responsabilidades que eles já poderiam assumir, não estão fazendo isso absolutamente com a má intenção. Estão fazendo na melhor das intenções. Só que, pelo que a gente entende e conhece do comportamento humano, isso é uma boa intenção, mas está prejudicando o desenvolvimento da autonomia, está prejudicando o desenvolvimento da confiança dessa criança, e isso vai ter reflexos anos mais tarde, né? Assim, quando já não tem reflexo no presente. Porque as crianças acabam, assim, isso é um fenômeno também que eu percebo muito no consultório, os adolescentes se tornando extremamente dependentes dos pais. Né? Os pais, de certa forma, imaginam, né, que essa dependência que os filhos têm deles, vai chegar um momento, quando precisar, que os filhos vão falar assim, ok, né, a partir de agora eu consigo caminhar sozinho. Né? Só que não ocorre. Se esse processo de autonomia das crianças ou adolescentes não for um processo contínuo, o adolescente ele vai ter muita dificuldade naquele momento em que ele tem que enfrentar uma situação longe dos pais. E aí, para dar um exemplo, assim, numa empresa que eu dava consultoria, eu vi, assim, inclusive na parte de gestão de pessoas e de seleção de pessoas, eu vi alguns casos assim, muito curiosos. E dentre eles, assim, a mãe que foi com o filho que foi com o filho fazer entrevista de estágio. Ou seja, o filho já estava na faculdade, né, já estava no, sei lá, terceiro, quarto período, em período de estágio, e a mãe foi com esse filho até o escritório para acompanhar esse filho para a entrevista de estágio. Né?
E assim, não foi uma visita comum, não foi porque estavam juntos e a mãe foi, assim, realmente ela foi para dar o suporte emocional que aquele filho precisava. E aí ocorreu, assim, uma cena muito curiosa que foi na hora que aquele candidato ao estágio foi chamado e quando ele se levantou, né, para ir até a sala, aquele olhar entre mãe e filho do tipo, e agora? O que que eu faço? Né? Assim, a mãe estava quase pedindo para entrar na sala junto com aquele candidato para falar para ele. Né? Assim, o que revela, de certa forma, ou dá muitos indícios de que a relação que essa mãe ou aqueles pais construíram com aquele jovem foi uma relação total de dependência. E aquele jovem se sente muito inseguro para fazer coisas que já seria esperado na idade dele que ele não fizesse com o apoio dos pais. Só que se essa dependência, né, assim, for constante, vai chegar aqueles momentos assim que não vai ter jeito. Né? Assim, o pai vai dando suporte, vai protegendo, até que chega, por exemplo, a época da faculdade ou a época de conseguir o primeiro emprego. Eu tenho alguns clientes no consultório, adolescentes, assim, que têm que chegaram assim com uma extrema dificuldade de fazer coisas simples, né? Pegaram ônibus sozinho, uma extrema dificuldade de fazer a entrevista de primeiro emprego, uma extrema dificuldade de resolver problemas na faculdade, porque os pais sempre, assim, até aquele momento, até seus 17, 18 anos, os pais sempre foram aqueles que estavam sempre disponíveis para resolver os problemas dos filhos. E a consequência disso é muito negativa. E o que a gente tem de estudos que mostram essa relação entre pais superprotetores e consequência na vida dos filhos é que geralmente isso aumenta a probabilidade dos filhos terem problema com ansiedade, com depressão, terem problemas interpessoais, né, nos seus relacionamentos, exatamente porque não desenvolveram essa autonomia e não desenvolveram essa confiança que são tão necessárias para uma vida adulta. Né? E os pais foram cuidando, até que chega um momento que não dá mais. Né? E aí você vai ter adolescentes começam a namorar, e aí vai ter briga com os namorados, com a namorada, com o namorado, porque aquilo que o pai e a mãe faziam, o namorado, a namorada não vai aceitar mais, porque é um absurdo. E aí ele acaba se frustrando e tem dificuldade de relacionamento. Né? Nós temos adultos, né? No consultório isso aparece também constantemente. Né? Às vezes, problemas de casais, né? Vem casais para o consultório porque está com um problema de relacionamento, e quando a gente identifica os problemas desse casal, assim, às vezes é o cara que a vida inteira teve tudo da mãe, e a mãe, assim, entregava tudo na mão dele, sem nenhuma contrapartida e sem nenhum tipo de negociação de o que você faz para mim e eu que faço para você. E aí esse cara casa e vai, né, tá com a sua esposa e de repente quer transformar a esposa naquela mãe que era super protetora. E aí vem a frustração e vem os problemas do casamento, né, assim, que são esperados. Ou seja, se essas crianças não forem gradativamente expostas a situações que favoreçam o desenvolvimento da sua autonomia, elas tenderão a ter problemas no futuro. Né? Porque vai relacionar, por exemplo, com a coordenadora da faculdade. Até o ensino médio, né? Assim, os pais ainda entram muito. Né? Assim, quem trabalha em escola sabe. Né? Assim, a pressão dos pais constantemente quando os filhos, né? Os filhos às vezes têm problemas na escola, né? Filho de 15, 16, já está no ensino médio. E os pais vão lá, assim, né? Chegam com toda a força, né? Contra os coordenadores, contra os professores. Como assim? O que vocês estão fazendo com meu filho? E isso acaba inibindo a capacidade, muitas das vezes, dos filhos de saberem resolver esses problemas. Né? Assim, a nota que não foi legal, o filho não sabe resolver isso com o professor.
O pai tem que ir na escola para resolver o problema da nota do filho. Quando chega na faculdade, o que acontece? A faculdade, né, não é socialmente esperado que um filho, que uma mãe, um pai, por exemplo, vá até a faculdade discutir com o professor o problema da nota do filho. E o que acontece, e a gente observa isso na clínica também, que jovens dessa idade, às vezes, têm problemas, assim, não conseguem continuar o curso, né? Na primeira dificuldade, na primeira prova que a nota sai baixa, assim, é uma frustração grande, ansiedade, sintomas de depressão, muito presente, porque esses adolescentes, esses jovens, têm dificuldade de lidar com essa autorregulação das próprias emoções, que é uma coisa tão importante, né, no nosso dia a dia e em todas as atividades que nós fazemos. E uma coisa importante, assim, né, que eu sempre digo para os pais também, é que a questão da insegurança é uma coisa que é passada para as outras pessoas. Se eu vou passar o meu filho, né, assim, por exemplo, quer ver uma coisa, como que a superproteção, assim, né, um fenômeno da nossa geração? Qual idade que você, eu não sei quantos anos, imagino que tem pessoas aqui de várias idades, mas com qual idade, pela primeira vez, você saiu de casa, assim, você saiu um quarteirão de casa sozinho? Assim, com qual idade? Com quantos anos, pela primeira vez, você foi no mercadinho, que era 2 quarteirões da sua casa? Assim, com que idade? Quando a gente faz essa pergunta, assim, né, numa plateia, o que a gente observa é o seguinte: as pessoas respondem 8, 7, 8, 9, 10 anos, né? Assim, a primeira vez que saiu. O que está acontecendo nos últimos anos? A cada dia que passa, as crianças estão saindo de casa para fazer essas atividades muito básicas, que é, por exemplo, sair de casa e ir no mercado, que é 2, 3 quarteirões. E aí as pessoas falam assim: ah, não, mas hoje tem um problema da violência, assim, o que não é uma realidade quando você vê as estatísticas, assim, né? Por exemplo, no seu bairro. É claro que existem regiões e regiões, mas eu sempre confronto isso. Os pais, por exemplo, assim, no seu bairro, assim, qual foi a última vez que no seu bairro você realmente ouviu, ficou sabendo de um problema que aconteceu com uma criança, né? Assim, que foi andou sozinha até a padaria, né? Assim, quando a gente vê as estatísticas, você vê que essa superproteção, esse aumento da proteção e a cada vez mais os pais tendo dificuldade de deixar os filhos fazerem atividades que já poderiam ser feitas pela idade deles, está cada vez mais distanciando. É como se os pais segurassem, estivessem segurando os filhos cada vez mais em casa para eles poderem resolver ou fazer coisas, né? Assim que a idade deles já permitiria. E às vezes você vê crianças, né, adolescentes grandes, né, que assim tem mais condições de se defender do que a própria mãe, do que o próprio pai, porque cresceu, e os pais não deixam essa criança, esse adolescente, ir na padaria comprar um pão sozinho, né, porque tem medo de acontecer alguma coisa. E quando acontece, quando vai ocorrer a primeira vez que essa adolescente vai sair de casa, assim, é uma insegurança que é passada para esse adolescente. E o que eu sempre falo que assim, a insegurança que nós temos em relação à capacidade da outra pessoa tende a ser passada para ela. Lembra, por exemplo, assim, quem aqui já dirige, ou se você já viu alguém ensinando outra pessoa a dirigir um carro, essa outra pessoa está muito insegura. A insegurança de um instrutor ensinando outra pessoa, ela acaba passando para outra. O aprendiz acaba ficando muito inseguro se ele vê essa insegurança no seu instrutor, né? E isso tem até um fenômeno de gênero que ocorre, né? Assim, isso ocorre mais às vezes em mulheres por uma questão de cultura, né? Da nossa cultura. Às vezes há essa forma de subestimar a capacidade da mulher dirigir. Geralmente, homens que ensinam mulheres ficam muito inseguros ao ensinar
a mulher a dirigir. Isso acaba deixando, em algumas vezes, mulheres, e pessoas em geral, estou falando em mulheres porque culturalmente, acaba ocorrendo, é mais prevalente em mulheres. Acabam deixando essas pessoas muito inseguras com a direção, aquilo que elas aprenderam a fazer. E o que tem, assim, tem alguns psicólogos que trabalham, por exemplo, com pessoas que já tiraram carteira, mas têm insegurança de dirigir sozinho. Geralmente isso é um reflexo de um instrutor ou de uma pessoa que foi ensinar essa pessoa pela primeira vez, ou a pessoa que andou com ela no carro as primeiras vezes, que estava tão insegura que conseguiu contaminar a segurança dessa pessoa. Então, com crianças isso ocorre muito também, né? Assim, essa insegurança é passada. Bom, existe um outro problema, assim, né? Que às vezes as boas intenções, os pais têm boas intenções, mas não é suficiente, que é o problema que a gente já comecei a falar aqui, dos limites importantes para as crianças. Isso é uma coisa que, assim, ainda mais na quarentena agora, né? Assim, isso tem acentuado problemas, pessoas que têm dificuldades de regular o comportamento das crianças, de um modo geral, agora na quarentena, então, estão sofrendo muito. Porque se eu vivo em função, constantemente em função da minha criança, né? Assim, se ela define os seus horários, se ela define o que ela quer, e eu tenho que ficar constantemente arrumando estratégias para driblar essa criança, isso acaba gerando muito desgaste emocional nos pais. Muito desgaste. Assim, eu tenho visto muitos pais, como eu falei, inseguros, sem saber o que devem fazer, como devem cuidar das suas crianças, muito inseguros com essa questão da colocação dos limites. Sendo que os limites são importantíssimos para as crianças desenvolverem a capacidade de autorregulação, né? E essa capacidade de autorregulação, assim, nos estudos de neurociências, no desenvolvimento do cérebro da criança, a gente vê a área do cérebro que faz a gente controlar os nossos impulsos, ela não é muito bem desenvolvida pelas crianças e vai sendo desenvolvida aos poucos, né? Assim, a adolescência vai terminar de ser desenvolvida lá pelos 20 e poucos anos. Até então, nessa fase do desenvolvimento, essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, nessa parte aqui da frente, ela está pouco desenvolvida. Então, as crianças têm dificuldade ainda de controlar os próprios impulsos e controlar as próprias emoções. Como que ela desenvolve isso? Exatamente à medida que ela é exposta a situações em que ela recebe um não. Ela é exposta a situações em que ela recebe tanto não dos pais ou tanto não da realidade, da vida, de coisas que, apesar de que ela quer, não consegue, né? Então, à medida que ela vai sendo exposta a essas situações em que há um desejo grande de ter alguma coisa, mas ela precisa controlar aquele desejo, porque ela não pode, ela não vai conseguir, ela acaba fortalecendo essas áreas e desenvolvendo essa área de autorregulação. E essa área de autorregulação é muito importante para a gente em todas as coisas. No nosso, por exemplo, nosso comportamento moral, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, que às vezes vem um impulso, aquela vontade, sabe aquela vontade que te dá de fazer determinadas coisas em determinados momentos? Que vontade de fazer isso! Mas você sabe que não é moralmente correto, ou você sabe que a longo prazo aquilo vai te trazer problemas, né? Mandar uma mensagem, ou conversar com alguém, ou ter um determinado tipo de comportamento, pegar alguma coisa, aquilo que está dando aquela vontade, né? Mas assim, você sabe que não é legal e você precisa usar uma energia de autocontrole. É exatamente essa mesma área do cérebro que as crianças estão desenvolvendo ao longo do tempo. E à medida que elas são expostas aos limites claros e objetivos, isso vai ajudando essas crianças a desenvolver essa capacidade de autorregulação que é tão importante na vida adulta.
E isso vai ajudando também a desenvolver, inclusive, a capacidade de tolerar frustração. Né? Então, assim, quando eu não quero alguma coisa, tem um exemplo, e ele é muito frequente também. Né? Eu estava, um exemplo familiar, estava numa casa de alguns familiares que não via há muito tempo, a gente estava lá, e estava todo mundo reunido na sala, conversando, e as crianças brincando em outro ambiente, no terreiro, se divertindo, como crianças fazem. De repente, uma criança de 5 anos pegou um brinquedo de uma de 10 e jogou fora. E ninguém sabia onde estava esse brinquedo. Assim, sumiu com esse brinquedo. Sumiu. E a criança de 5 não lembrava. O que acontece? Aquela criança, uma menina de 10 anos, começou a chorar porque não tinha um brinquedo. E aí, natural. Né? Assim, uma criança perdeu um brinquedo, ela começa a chorar. E aí foi para dentro de casa, foi para um quarto, e os pais foram saber o que estava acontecendo. Aquela criança, uma outra, jogou o brinquedo dela fora. Aquela criança começou a chorar, o que é esperado, uma criança chorar por seu brinquedo, mas chorando, chorando. E ela chorava gritando: meu brinquedo, acabou meu brinquedo. E as lágrimas caíam, 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 caíam. E nisso os pais à sua volta, falando: ô minha filha, não fique assim. E quanto mais os pais falavam: minha filha, não fique assim, mais aquela criança chorava. Mais aquela chorava. Não só chorava, aquela criança gritava na casa. De forma que, assim, estava claramente ocorrendo um desconforto geral em todo o ambiente, nos adultos que estavam naquela situação, por causa daquela criança chorando. De repente, a avó daquela criança vai lá, tenta consolar e começa a prometer: amanhã nós vamos fazer isso, amanhã eu compro um brinquedo desse para você. A criança: não, mas eu gostava daquele. Amanhã eu compro 3. E aí começa as promessas e a tentativa de acalmar a criança. E sem brincadeira, assim, aquilo me chamou tão a atenção que eu fiquei contando no relógio. Foram 2 horas daquela criança chorando porque o brinquedo dela foi jogado fora. E os pais e os avós, todo mundo em torno daquela criança. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema, o grande problema da situação dessa? Né? Quando os pais tentam fazer esse trabalho de autorregulação, que deveria ser um trabalho interno da criança, dela começar mesmo a ver: meu brinquedo não está aqui, isso é triste, o que eu posso fazer? Quando os pais assumem esse papel, eles tiram a oportunidade da criança desenvolver a sua própria capacidade de autorregulação de frustração. E aí eu fiquei imaginando, assim, né, aquela criança, um brinquedo, era um brinquedo banal. E aquele comportamento, assim, se repetia, né? Eu fiquei sabendo. Aquilo era uma constante. De vez em quando acontecia alguma coisa. Quando aquela criança era frustrada, ela ficava chorando por muito tempo. E os pais ficavam naquela insistência de adulação muito tempo. O que acontece? Né? E esse é um dos problemas que a gente vê na clínica com adolescente. Essa criança, quando for para a escola, a primeira vez que se apaixonar, né, assim, primeiro menininho, rapazinho, ou que se apaixonar, e de repente ele não quer nada com ela, né? Assim, a primeira rejeição amorosa, que é tão comum com todos, né? Assim, a maioria das pessoas passam esses eventos, ainda mais na adolescência, né? De ter um crushzinho e ser rejeitado. Essa criança não vai saber lidar com as próprias emoções de frustração. Ela vai ter muita dificuldade. E o risco dela desenvolver uma depressão, porque é exatamente isso, essa incapacidade de mudar ou modificar as emoções negativas, ela vai sofrer muito no futuro dela. Bom, qual que é um outro problema da falta de limites com os filhos? É porque isso gera um ciclo vicioso muito negativo. O que é? A criança se comporta, faz um mau comportamento, os pais se irritam. À medida que os pais se irritam, eles tendem a brigar com os filhos, em alguns casos, assim, infelizmente, até a bater nas crianças, né? E a partir desse comportamento de irritabilidade, de briga, o que vem logo depois? A culpa. Os pais, quando se sentem culpados, eles tendem
a ficarem mais permissivos. E aí tendem a usar medidas de compensação com aquela criança. Essas medidas de compensação e esse comportamento permissivo dos pais acabam favorecendo o comportamento sem limite das crianças. As crianças tornam a ter mais comportamentos inadequados, que tornam a irritar os pais, que os pais tornam a ficar culpados e entrar nesse ciclo constante. E isso acaba gerando assim, um desconforto no ambiente muito grande, um mal-estar naquela família muito grande, um estado de ansiedade que é ruim tanto para as crianças e quanto para os pais. E acaba gerando crianças insatisfeitas, crianças ingratas. Os pais falam assim, eu não entendo. Não entendo meu filho, quanto mais eu compro todos os presentes para ele, e mesmo assim ele está sempre ingrato. Sim, talvez exatamente esse é o motivo da ingratidão dele. Né? Porque assim, você está sempre cedendo às vontades dele e sem colocar os limites necessários. E tem uma coisa que assim, é um fenômeno muito interessante, de quando tem problemas, quando há problemas com crianças com falta de limites em casa, crianças de 2, 3, 4 anos, que isso acaba refletindo na relação conjugal. Eu já atendi alguns casais que chegaram no consultório e a demanda deles era nós estamos com um problema de casamento. Né? Assim, a gente não consegue mais ter diálogo, não estamos tendo mais relação sexual e estamos pensando em separar. À medida que você vai ouvindo, né, aquele casal e entendendo os problemas, algumas vezes isso aconteceu. Você identifica que assim, aquele casal está com um problema com a criança deles. E é a criança, assim, não há problema entre o casal, há problema é a criança. A criança toma tanta energia dos pais em casa que acaba que o pai e a mãe precisam dar tanta energia para a criança que falta a energia necessária para desenvolver o relacionamento matrimonial. E quando você ensina esses pais, né, a trabalharem, a lidarem com essas crianças e estabelecer limites, o que acontece é que há uma diminuição na ansiedade dessas crianças, há uma diminuição da ansiedade dos pais e sobra tempo para eles terem e desenvolverem melhor o relacionamento de homem e mulher. Bom, eu vou falar de algumas estratégias assim, baseadas exatamente dessa forma como funciona o cérebro e como a gente entende de comportamento humano, que podem ajudar os pais. Né? Algumas delas eu já fui falando. A primeira delas é trate as crianças pela idade que elas têm. O mundo já faz isso. Sabe? Assim, lembra de um filho de uma amiga sua. Lembra de um filho que causa algum desconforto em você. Saiba que se o seu filho não for tratado pela idade que ele tem, assim, se tem 2 anos, já existem coisas que uma criança de 2 anos consegue entender. Aliás, uma criança de 2 anos já está aprendendo a lidar e já é o momento dela entender a palavra não. E não precisa significar não. Né? O que às vezes acontece com crianças de 2 anos, por exemplo, é que os pais começam a ensinar a palavra não e a palavra não faz sentido nenhum para a criança. Porque o pai fala não, mas a criança continua fazendo aquilo mesmo assim. E o pai continua falando não, e a criança continua tendo aquele comportamento. Ou seja, a palavra não faz sentido nenhum para aquela criança. Porque a palavra não significa não. Uma das coisas que eu ensino, assim, uma das primeiras coisas para pais de crianças, né, nessa idade, 2, 3 anos, assim, uma das coisas mais importantes de ensinar essas crianças é o que significa a palavra não. E aí você fala assim, mas tadinha, tem só 2 anos. Mas quando essa criança de 2 anos, ela tenta colocar o dedo numa tomada, o pai fala não. E por mais que ela chore, por mais que ela faça pirraça, aquele não vai prevalecer. Então, geralmente, as crianças entendem que não podem colocar a mão na tomada, porque o não do pai para a tomada significa não. Só que esse não acontece em outras coisas. Quando o pai fala não, a criança começa a fazer pirraça, e à medida que ela vai aumentando a pirraça, o pai começa a ceder
ensinando aquela criança a seguinte mensagem, ou a seguinte lição. Olha, você não pode fazer isso. Mas se você chorar, se você fazer pirraça, e se você gritar, aí eu te dou. Mas isso não pode, a não ser que você faça essas coisas, né? E aí, determinado momento, a criança vai fazer isso e o pai, muito cansado, vai falar: não, hoje não é não. Aí a criança começa a bater a cabeça na parede. Aí, quando a criança faz isso, o pai vai lá e cede à vontade dela, fala assim: nossa, já ela exagerou, já estou preocupado com a segurança. Se eu não desse o brinquedo que ela queria, ela ia se machucar. E aí dá o brinquedo para ela ou atende à vontade dela. Nesse momento, o que o pai ensinou para ela, para essa criança? Olha, não é não. Mas se você chorar, gritar, fazer pirraça e bater a sua cabeça na parede, aí sim, aí eu te dou. Ou seja, você está ensinando a criança, na medida que ela faz uma pirraça, à medida que ela tem um comportamento desagradável e você atende a ela e você permite uma negociação, você está ensinando ela a ter aquele comportamento outras vezes, né? Então, assim, essa é uma coisa muito importante os pais perceberem. Se tem algum comportamento que a sua criança está repetindo constantemente, tenha consciência, você está ensinando esse comportamento para ela. E é preciso você observar de que forma você está ensinando esse comportamento, dado que ela está repetindo ele constantemente. E é importante, dentro desses limites, assim, essa firmeza, né? E essa clareza nas regras. Uma outras coisas que eu sempre falo para os pais, assim, né? Quando eu começo a falar de limites, assim, penso assim, ah, não, isso é uma rigidez muito grande, crianças com limites, crianças robotizadas. Não, assim, a questão não é o tamanho do limite. Você pode estender o limite dentro daquilo que você acha razoável, né? Assim, se você acha que um limite curto é necessário ou um limite longo é necessário, não importa. O importante é que haja limites e esses limites sejam claros. O que ocorre, principalmente em crianças que já têm uma personalidade de ser exploradoras, que gostam de desafios, que gostam de afrontar autoridades, assim, já é um traço de personalidade. Não importa o limite que você colocar, essas crianças vão querer desafiar aqueles limites. E aí vai ser a grande angústia dos pais. Porque à medida que eles vão abrindo os limites, as crianças vão aumentando também o desejo de ir quebrando aqueles limites. E isso vira um ciclo sem fim, essas crianças sempre. Então, assim, é só você ver esse tipo de criança, ela dá até uma olhadinha pro pai. O pai fala assim, ó, não pisa aí. Ela vai lá, fica com um pezinho, olhando para o pai, desafiando o pai. Então ela entende muito bem a questão do limite. Só que por causa de uma personalidade que gosta de explorar e gosta de conhecer quais são os limites, acaba entrando nesse jogo de desafio constante dos pais, o que acaba gerando muito estresse na família e sendo muito negativo. O que é importante é ter limites claros. Mesmo que os limites sejam largos, sejam amplos, que sejam limites. E nesse limite não há negociação. Não negocie com as crianças aqueles limites que vocês já colocaram. A não ser que você faça um trabalho de pensar e verificar assim, se realmente aquele limite faz sentido. Mas não mude um limite pelo comportamento da criança, por causa que ela está chorando, porque ela está berrando, porque ela está querendo. Isso prejudica muito a criança, porque por mais que você amplie os limites, ela vai sempre querer romper aquele limite que você colocou. Então, uma coisa importante, coloque regras, né? Regras claras para as crianças, à medida que elas entendem, né? E nessas regras com crianças, por exemplo, tem que saber também entender a idade que ela tem. Acontece muito de pais conversar com crianças de dois anos no seguinte sentido: meu filho quer um doce. O pai fala assim, não vou te dar um doce. O filho chora, chora, e o pai começa. Você não pode comer doce. Você já comeu doce demais hoje. Se você comer doce, você vai ter problema. O pai começa a dialogar com o filho. Né? Assim, coisa que criança de 2 anos não entende. Criança de 2 anos não entende o conceito de futuro. Né? Assim, não entende o conceito de doença, que vai ocorrer um dia. Não entende esses conceitos.
Então não adianta ficar dialogando com crianças sobre assuntos que cognitivamente elas não compreendem, né? E você acaba se desgastando mais tentando explicar para ela coisas assim que na idade dela ela não entende, mas naquela idade ela entende o não. Se você falar não, é o suficiente para ela entender aquela mensagem. Um problema que ocorre muito é que assim, aos 3 anos de idade, os pais às vezes falam não e querem explicar o motivo do não. E as crianças não entendem. Quando chega na adolescência, os adolescentes querem fazer coisas, os pais falam não. Aí o filho vai falar assim, mas por que não, pai? Aí o pai vira assim, não, por que não? E aí o que acontece? O adolescente fica frustrado, o adolescente vai ter outros problemas. Por quê? Nessa idade é o contrário. Nessa idade ele já é capaz de entender as lógicas das regras que você coloca. E nessa idade já faz muito mais sentido você explicar para ele ou explicar para ela as regras da sua casa, as regras que você vai colocar para ele como filho, como filha. E deixar essas regras de forma clara e simples e até permitir, em alguns momentos, a negociação, né? Dado que você pode ouvir, analisar e ver o que vai ser melhor e o que é aceitável e o que não é aceitável naquele contexto. Né? E o problema é isso. Aos 2, 3 anos, os pais querem explicar às crianças por que eles estão falando não. Quando chega na adolescência, eles começam a falar não, por que não? E aí não funciona. Bom, é importante ter uma consciência do seguinte: não adianta querer proteger o seu filho do mundo. É assim, você tem poderes limitados para isso. Né? Assim, por mais que é difícil a gente pensar, né, nas crianças, pensar nos filhos, né, com essa necessidade de dar todo o suporte, de protegê-los de toda forma, isso não vai ser possível. Há várias situações na vida que a gente não vai conseguir proteger as crianças. A melhor coisa do que proteger as crianças é torná-las mais fortes. Torne as suas crianças mais fortes. Isso vai ser a melhor forma de você proteger elas. Então, como tornar as crianças mais fortes? Apresente mais desafios. Deixe elas vivenciarem, né, progressivamente, de acordo com a idade, novos desafios. Elas enfrentarem os próprios medos, enfrentarem as próprias emoções negativas. Permita, né, que ela possa crescer, porque você não vai conseguir proteger a sua criança do mundo. Há várias coisas na nossa realidade, né, que não é possível. O desejo de todo pai, né, seria transformar a criança num super-herói, num homem de aço, um Superman, né, que assim pudesse soltar ela no mundo, deixar ela ir para a rua e sabendo que se vier um carro vai bater e ela não vai machucar. Se acontecer qualquer coisa, nada vai atingir aquela criança. Esse é o desejo de todos os pais, né? Assim, que ela fosse, né, forte o suficiente para que nada a infringisse. Só que essa não é a realidade. Dado que isso não é a realidade, e é exatamente por causa disso que a gente ama tanto as crianças, exatamente por causa da fragilidade delas, e exatamente por esse medo que a gente tem que alguma coisa aconteça a elas, é isso que nos torna tão afetuosos com essas crianças, mas ao mesmo tempo é preciso ter essa consciência do que melhor do que você resolver um problema para o seu filho é você ensinar ele a resolver por conta própria. Melhor do que você proteger o seu filho é você torná-lo mais forte para enfrentar os próprios problemas. Mesmo porque, outra coisa que às vezes eu falo no consultório, né? Os pais regalam os olhos assim. Você não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer com você. Se você não estiver aqui na Terra no dia da manhã, como é que seu filho vai se virar? Como é que seu filho vai se virar se você... Porque agora você está partindo desse pressuposto que você pode fazer comida, você pode colocar comida para ele, você pode lavar as vasilhas dele, você pode arrumar o quarto,
você pode dar o dinheiro sempre que ele precisar, você pode, assim, sempre ser esse pai disponível a todo tempo. E se amanhã você não estiver mais presente na vida dele, o que será dessa criança? Então, para mim, um dos maiores gestos de amor de um pai e de uma mãe para os seus filhos é preparar os seus filhos, e isso é claro que assim vai ser progressivamente, para cada vez mais depender dos próprios pais, para cada vez mais ter condições de resolver seus próprios problemas e de ampliando a capacidade, ampliando o seu repertório de situações que eles mesmos possam dar conta. Então, isso para mim é o maior gesto de amor com a criança. Né? Assim, você não torná-la dependente e aos poucos e a cada vez mais você ir desafiando essa criança, né? Assim, claro, numa base de muito afeto, de muito amor, de muita segurança, mas ir deixando essa criança aos poucos, na medida que ela vai crescendo, assumindo responsabilidades e assumindo pequenos riscos que são importantes para o desenvolvimento dela, caso ela não tenha você por perto no dia de amanhã. E ela não vai ter você por perto, isso já é um fato, né? Assim, mesmo que você viva por muito tempo, e eu desejo isso para todos vocês, mas ela um dia vai precisar trabalhar, vai ter que lidar com um patrão, né? Assim, e se ela ficar querendo só os direitos dela, vai ter muito problema, né? Assim, quem trabalha aí na área de gestão, quem trabalha em empresa, sabe alguns problemas dessa nova geração, né? Desses garotos de 18 a 25 anos, assim, como eles têm dificuldade, às vezes, de cumprir regras básicas, como eles têm dificuldades de algumas flexibilidades, como eles têm dificuldades e como às vezes são muito exigentes com direitos, e sem muita consciência dos seus deveres. Né? Assim, isso é um reflexo, de certa forma, dessa criação superprotetora que exigiu pouco dessas crianças, do desempenho individual dela, né? Assim, e a cercaram muito de benefícios, de direitos, sem uma contrapartida. E os pais têm um papel fundamental na vida dessas crianças, porque elas serão estagiários, trabalhadores, alunos e estarão em ambientes onde você não vai estar presente. Bom, para fechar aqui, né, assim, eu gostaria de deixar algumas ideias básicas, né? Primeira coisa que eu sempre falo para os pais, né? Os pais às vezes ficam preocupados com a saúde mental das crianças, querem trazer as crianças para o psicólogo, pergunta se eu atendo crianças. Eu geralmente não atendo crianças. Há muitos psicólogos que atendem crianças, e assim, há muitos casos que são muito importantes, fazem muita diferença. Mas eu particularmente, eu não atendo crianças por uma coisa, uma constatação. Atendendo os pais, eu posso contribuir muito mais pelas crianças do que atendendo as crianças. Geralmente, os problemas das crianças, os problemas emocionais das crianças, são muito facilmente resolvidos quando a gente consegue resolver e trabalhar com os problemas emocionais dos pais. O que ocorre é que um ambiente muito estressor, onde os pais estão ansiosos, os pais estão inseguros, os pais estão estressados, isso acaba estressando as crianças. As crianças mais estressadas estressam mais os pais, que ficam mais estressados e estressam mais as crianças. Isso gera um ciclo vicioso muito negativo. Uma das coisas que eu sempre falo com os pais, quando eles me falam, eles me perguntam sobre qual é a melhor coisa que eu posso fazer para os meus filhos. Uma das coisas das mais importantes que eu considero é cuide da sua própria saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Cuidando da sua saúde, você estará muito mais propenso a dar o suporte psicológico, emocional e afetivo que a sua criança precisa. Mas para isso você precisa ficar bem, cuidar primeiro de você. Isso é fundamental. Eu sei que os pais, assim, eles sempre falam assim, eu dou tudo para os meus filhos, eu prefiro cuidar dos meus filhos. Ótimo. Né? Assim, se tiver uma comida
né, assim, né, um pedaço de carne entre para você e para o seu filho. Eu imagino, né, que assim você vai dar para o seu filho, né, assim, se precisar de uma comida para você ou para o seu filho, você vai dar para ele. Então existe, se precisar de comprar uma coisa para você ou para o seu filho, você vai favorecer o seu filho. Ok, isso é ótimo. Mas em relação à saúde mental, a principal coisa e mais importante para você ajudar o seu filho é você cuidar da sua própria saúde mental. Quem já viajou de avião sabe o que acontece, quais são as recomendações que são dadas quando se fala assim, olha, em caso de acidente, vão cair máscaras de oxigênio. Quem tiver com a criança faz o quê? Coloca a primeira em você. Depois você auxilia a criança a colocar a máscara. É claro que intuitivamente, instintivamente até, nós temos essa tendência de proteger as crianças, né, nessa situação com prioridade. Só que se eu ficar nesse caso, por que primeiro eu tenho que colocar em mim? Porque se eu ficar tentando atender a minha criança, né, e não conseguir fazer aquilo, vai faltar oxigênio para mim e eu não vou conseguir nem me ajudar e nem ajudar a criança. Por isso que, em primeiro lugar, eu coloco o oxigênio em mim. Isso vai me dar capacidade de agir com clareza, com maior clareza e com maior capacidade física de ajudar a minha criança. E na saúde mental isso faz todo sentido. A melhor coisa que você pode fazer, cuide da sua saúde mental. Você vai estar ajudando em muito a sua criança quando você cuidar de você primeiro. A outra coisa, desenvolva, isso eu estou falando ao longo dessa conversa, desenvolva a autonomia dos seus filhos. Né? Assim, a cada dia mais. Permita. Pense hoje assim, seu filho, qual a idade que ele tem? Como ele pode ser mais autônomo? O que ele pode fazer? Né? Assim, há na internet algumas listas, né? Assim, interessantes, baseadas em cada idade que a criança pode fazer, mas você conhece o seu filho. Né? Assim, você pode dar a cada dia mais e desafiando ele, colocando responsabilidades sobre ele, responsabilidades que são importantes. Outra coisa, assuma a sua responsabilidade de colocar os devidos limites no seu filho. Há muita questão, às vezes, em pai e mãe, em o pai transferir a responsabilidade para a mãe, né? Como se fosse a responsabilidade da mãe colocar limites, ou às vezes o contrário, e fica nesse jogo que é muito negativo para a criança, né? Quando a criança sabe que um dos pais é permissivo, o outro coloca limites e não abre mão. Gera uma competição e um conflito interno na família que assim desfavorece muito a criança. Então, se você é pai, assuma a sua responsabilidade como pai, de colocar limites. Se você é mãe, a mesma coisa. Assim, você tem um papel. É claro que assim um ao outro pode e ajuda muito, né? Assim, quando os dois cooperam para a educação dos filhos, mas assuma a responsabilidade. Tem muitos pais que falam assim: "Ah, eu não consigo. Eu tenho que deixar para minha mulher. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ver o meu filho chorar." Assuma a responsabilidade e entenda, no momento que você não consegue ver o seu filho chorar, você não está fazendo o mais difícil, que é colocar o limite. Você está buscando o caminho mais fácil, que é não conseguir lidar com uma coisa importante, que é ver o seu filho frustrado em alguns momentos. Isso vai ser importante para ele, e vai ser importante para ele entender esse limite. Né? Então, assim, não permita que os seus filhos façam coisas que te deixam irritados a todo tempo. Porque se eles fizerem coisas que te deixam irritado a todo tempo, nós somos seres humanos. Por mais que você os ame, aquela irritação, o seu corpo vai reagir de forma com raiva. E aquela raiva é possível que, em alguma forma, ela vai voltar para o seu filho ou vai voltar para alguém que você ama. Então, não deixe os seus filhos fazerem coisas que te deixam com raiva. Geralmente, essas coisas são comportamentos desagradáveis. E por mais que os pais, às vezes, querem ser permissivos e aumentar esse limite dos filhos, isso acaba trazendo consequências
negativa para esses pais, porque vivem constantemente com raiva dos filhos. E falam assim, não, meu Deus, eu ter raiva dos meus filhos? Sim, raiva não é o contrário de amor. Por mais que você ame essas coisinhas lindas que você tem, né? Assim, quando eles fazem coisas, têm comportamentos desagradáveis, comportamentos inadequados, eles ativam em você automaticamente, no seu cérebro, nas áreas primitivas do seu cérebro que você não tem controle. Eles ativam esse furor. Por mais que depois você se controle e fale eu amo, aquela emoção já foi gerada. E não é bom que a gente tenha constantemente esse tipo de emoção para as pessoas que mais a gente ama. E uma forma de resolver isso é colocar limites claros. O que acontece? Uma das coisas mais brilhantes do comportamento humano que acontece com crianças, e eu adoro fazer esse trabalho. Uma criança, principalmente aquelas crianças que gostam de abusar dos limites, elas geralmente tendem a ficar muito ansiosas, muito ansiosas. Os pais vêm para o consultório e falam assim, minhas crianças estão muito ansiosas. Eu vou e falo assim, olha aqui, ó, vamos colocar esse limite aqui, ó. Esse limite. Tá bom para vocês? Tá bom. Olha, esse limite, não tem negociação com esse limite. O que acontece no primeiro momento? A criança fica ali tentando romper aquele limite que a gente estabelece e ela chora, faz pirraça, faz birra. A partir do momento que os pais não reagem àquela situação e fica muito claro para a criança que não há nada que ela faça, não há choro que vai fazer mudar a opinião dos pais, o que acontece? A criança desiste de romper aquele limite e começa a aproveitar mais o ambiente que ela tem. E a ansiedade dela faz assim, ó, vai lá embaixo, porque ela não precisa mais querer saber quais são os limites. Ela já entendeu quais são os limites. Resta a elas, nesse momento, que ela já sabe quais são os limites, a única coisa que resta para elas é aproveitar. Aí elas começam a ficar mais calmas, aí elas começam a brincar mais, aí elas começam a ficar mais felizes naquele limite que foi estabelecido. Porque os limites estão claros. E o que gera ansiedade nas crianças, muitas das vezes, é não saber os limites. Porque uma vez papai deixa, outra vez papai não deixa. Uma vez quando eu choro, mamãe deixa, uma vez quando eu choro, mamãe não deixa. Então não é claro para ela quais são os limites. Quando você estabelece os limites e deixa claro para ela, assim, não há nada que você faça que vai me fazer mudar de ideia. Assim como se uma criança querer tomar um veneno, não há nada que ela faça que vai fazer você mudar de ideia. Assim também são outros limites. Quando você faz, quando você aplica, as crianças entendem. E quanto mais novas elas são, né, assim, mais fácil de você fazer esse trabalho e mais fácil de você prover a sua criança de mais felicidade, de mais bem-estar, porque ela consegue aproveitar o seu ambiente. Tá certo? E outra coisa, né, assim, que eu gostaria de deixar para os pais, se liberte um pouco, sabe? Assim, é pesado esse fardo da responsabilidade da criação dos filhos, mas é importante você se libertar da necessidade de suprir todas as carências emocionais do seu filho. Isso não vai acontecer. Você é incapaz de suprir todas as necessidades emocionais dos seus filhos. Eles vão precisar vivenciar as próprias experiências, eles vão precisar vivenciar a própria frustração. Há alguns aspectos na personalidade dele que são aspectos genéticos, que não há nada que você possa fazer. Há muitos fatores que devem te tirar dessa responsabilidade de suprir todas as carências dele. Então, tire um pouco esse peso, tenha um pouco mais de autocompaixão com você mesmo, saber as suas limitações, de conhecer a realidade. Isso vai te ajudar, de certa forma, também a sobrar espaço para você dar mais afeto para sua criança, porque vai faltar aquele estresse, aquele peso, aquela culpa, e vai sobrar oportunidade para você encher ela de afeto. Não toda hora que ela querer, que ela quiser, não a todo momento, mas naqueles momentos que você reservar e você vai poder estar mais presente com ela,
você vai poder estar mais aberto a brincar com ela. Não em todo momento que ela quiser, porque você não vai suprir todas as carências dos seus filhos, mas naquele momento que você estabelecer, naquele momento que você oferecer, isso faz total diferença. E lembre-se, você tem um papel muito importante na vida dos seus filhos, nesse trabalho, nessa responsabilidade que é tão bonito, né, que é de um pai, de preparar o filho para o mundo e dar o suporte emocional, afetivo que ele precisa. Tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Eu gostaria de abrir agora para quem quiser fazer pergunta ou algum comentário. O Ronaldo participando aqui. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Qual a sua opinião quando a criança tem dificuldade em entender o não? O que você acha da correção? Bom, Ronaldo, primeira coisa assim, né? A gente precisa saber entender a idade dessa criança. A criança, quando está se aproximando dos 2 anos, assim, ela já é capaz de entender o não. Assim, a capacidade da criança de entender o não, assim, já está presente nela, né? Assim, principalmente quando, né, se aproxima dos 2 anos, 1 ano e 6 meses para frente. Então, esse é um momento que o pai já tem um controle muito grande sobre a criança. O que eu observo não é a falta de capacidade da criança entender o não. O que existe é a falta de capacidade dos pais de ensinar o conceito de não para a criança. E é claro, né, que assim, isso vai ter uma variação. Nós temos, como eu disse, assim, existem diferenças individuais no desenvolvimento da criança. Tem crianças que evitam conflitos a todo tempo, e você mal fala não, ela já fica, né, assim, não tem dificuldade nenhuma. Tem crianças que são exploradoras. Eu imagino que você esteja falando dessas crianças, né? Crianças que querem sempre explorar, querem sempre desafiar os pais, né? Está sempre desafiando os limites. O que é preciso fazer é estabelecer o não, e a partir do momento que você fala não, nada mais pode fazer você voltar atrás. O que acontece com crianças que têm dificuldade de entender o não é que o não não é não. E muitas das vezes o não não é não. Por exemplo, né, o pai vai com a criança numa loja e fala assim, ó, não encoste em nada. A criança sai correndo, sai pegando as coisas. O pai fala, não encoste, não encoste. E a criança continua encostando. E a criança começa a chorar, mas eu quero isso. Aí o pai fala, não. A criança começa a chorar mais. À medida que a criança chora, o pai fala assim, olha, tá bom, mas eu vou te dar, mas só um pouquinho. Eu não vou comprar para você, entendeu? A criança de 2 anos fala assim, aham. Aí pega aquele brinquedo. Aí começa a chorar. Eu quero levar. Aí o pai fica, eu disse que não ia comprar. Aí a criança chora, 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 chora. Aí o pai fica nervoso e começa. Veja bem, é a última vez que eu compro esse brinquedo para você. Nunca mais eu vou comprar. Ou nunca mais eu vou te trazer nessa loja. Ou seja, aquele primeiro não que ele falou assim, não encoste, aquele não foi não. Então ele foi flexível com o não. À medida que os pais são flexíveis com esse não, as crianças não vão entendendo o conceito de não. Então a criança tem dificuldade de entender o não porque o pai ou a mãe não sabe ensinar o que é não. E não é não. Ou seja, não há nada que a criança faça que vai fazer ela mudar de ideia. Por isso, a coisa muito importante os pais terem clareza, assim, o que eles vão falar não. Porque acaba que o pai fala assim, ó, não faça isso, não faça isso. Às vezes, assim, uma coisa que a criança poderia fazer. Então, não diga não para uma coisa que você vai acabar cedendo. Então, assim, se é chegar num lugar que pode correr,
Mesmo que você não queira que ela corra, mas se ela correr tudo bem, não diga não naquela situação. Porque se você vai dizer não, ela vai acabar correndo e você vai deixar. Ou seja, naquela situação, o não não significa não. O não é talvez. Então, deixe para falar não para suas crianças, para sua criança, apenas naquela situação que o não é não. E nessas situações, não abra mão do não. Você vai ver que você vai fazer isso a primeira vez, a criança vai chorar, 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 chorar. Se você não der atenção para a criança e não mostrar para ela que você está importando com aquele choro tende a diminuir e aquela criança, a partir de uma, duas, três vezes no máximo, vai começar a entender que aquilo ali não pode fazer. Tá certo? Então, a melhor coisa de fazer com uma criança que tem dificuldade de entender, geralmente, assim, em todas as partes, em todas as situações, são pais que não conseguem ensinar a criança o conceito de não. E não é não. Tá certo? Às vezes, com crianças de 2 anos, assim, é até importante, né? Em alguns momentos, você segurar ela um pouco, usando força proporcional, obviamente, não usando nenhuma força que possa machucar a sua criança, mas todo adulto sabe que é possível segurar uma criança sem reagir a partir do momento, por exemplo, você fala que ela não pode sair de algum lugar e se ela insistir em sair, você pode segurar ela. E se você não ficar gritando com ela e não ficar reagindo, mas adotar uma postura neutra, você vai ver que ela tende a acalmar com o tempo. Tá bom? E o que eu acho de correção? Eu acho a correção muito importante, mas não há necessidade nenhuma de chegar em correção física. Exatamente porque, como eu te falei, a criança assim, de 2 anos, eu não vejo por que você assim. Geralmente, os pais, quando batem numa criança de 2, 3, 4 anos, não é porque a criança, por causa daquilo que a criança fez, é por causa da raiva que o pai teve, que não conseguiu segurar sua própria raiva e reagiu àquele mau comportamento da criança. Há várias formas de você disciplinar uma criança, de você falar com ela que ela não pode fazer, e isso é muito eficaz e você não precisa chegar de forma alguma a uma medida que você use da força física, né, com agressividade com criança. No máximo, como eu falei, em algumas idades é preciso você segurar a criança, né? Assim, no mínimo, né? Para situações que você, por exemplo, coloca ela para ela ficar no quarto dela porque ela teve um comportamento errado, que ela não deve repetir, você fala para ela e ela não vai ficar, e ela insiste em jogar as coisas e às vezes até querer se machucar, como eu falei do exemplo. Às vezes a criança quer bater, quer quebrar as coisas, posso segurar essa criança. Né? Então, assim, a força física mínima, que é simplesmente para proteger ela ou só para mostrar para ela que, olha assim, olha, não há nada que você faça que vai me fazer mudar de ideia, porque o não é não. Geralmente, isso é muito eficaz, tá certo? Assim, o que não é eficaz, que resolve pouco, às vezes, bater, porque esse bater, geralmente, quando os pais fazem isso, é porque eles estão com raiva, querem vingar da criança, cheio de ressentimento. Então, é muito melhor você agir antes. Antes de deixar a criança te fazer raiva, coloque limites nela e não deixe ela ultrapassar aqueles limites. Né? Estabeleça limites claros e não deixe ela ultrapassar. Isso é ótimo para a criança. É claro que assim, não torne ela um militarzinho, né? E coloque um limite muito curto, que é importante ela explorar o mundo. Mas assim, nesses limites amplos, né? Deixe claro esses limites para ela. E dependendo da idade, você vai saber lidar e você vai ter que lidar com ela de acordo com o desenvolvimento. Num contexto, e em alguns casos, há o tipo de correção em que os pais fizeram tudo certo. Sim, eu acho muito importante, por exemplo, esse tipo de correção. Né? Então, eu falo com a criança, inclusive, esse é um tipo de regra que é preciso deixar claro para a criança. Olha, você, você não vai abrir a geladeira mais. Não é para você abrir a geladeira. A criança que está abrindo a geladeira e pegando iogurte e pegando guloseimas lá. Ela abriu uma vez, pegou, comeu,
A partir do momento, você estabelece essa uma regra porque você acha que é uma regra importante. Não abra a geladeira sem pedir. É uma regra importante. O que a criança vai fazer? A próxima vez ela vai abrir a geladeira. Você pode falar para ela, se você abrir a geladeira, você vai ficar de castigo. A criança abriu a geladeira. A partir do momento que ela fez aquilo que você disse que não deveria fazer, você tem que cumprir aquilo que você disse que ia fazer. Então você vai privar ela de brincar em todos os ambientes, vai falar assim, agora você vai ficar nesse cantinho aqui. Né? Assim, não precisa falar que ela vai ficar no cantinho do pensamento, né? Assim, simplesmente falar, olha, agora você vai ficar nesse cantinho aqui. É o cantinho que você vai ficar porque você descumpriu a regra. Ou seja, isso é uma correção. A criança descumpriu uma regra e vai ficar lá. A criança, de repente, está insistindo, querendo sair. Você diga para ela, olha, se você ficar insistindo, vai aumentar o tempo que você vai ficar. E isso vai depender também de acordo com a idade da criança, né? Assim, determinado com crianças muito mais novas, você pode colocar 1 minuto, 2 minutos para a criança ficar. À medida que ela for crescendo, você pode ir aumentando esse tempo. Então, ela vai ficar num lugar reservado, ou seja, você vai estar corrigindo a sua criança. E isso é importante da correção, você estabelecer limites e mostrar para elas a consequência. Se você fizer isso, a consequência vai ser essa. Quanto mais você dizer isso de forma serena, não precisa de dizer isso bravo. Você pode dizer isso como um adulto, né? Chegar para a criança, olha, não abra a geladeira. Se você abrir a geladeira de novo, você vai ficar lá no seu quarto. Ok? Ok. A criança abriu, não precisa gritar, não precisa ficar nervoso, simplesmente mande a sua criança ir para lá. Se ela não for uma criança de 2, 3 anos, você tem a capacidade de pegar essa criança e colocar ela, assim, sem machucá-la, e colocar ela no lugar. Então é muito importante, sim, essas correções, mas a coisa mais importante, que essa correção não seja feita de forma agressiva, que o pai não faça essa correção ou evite essa correção quando ele está com raiva. É preciso, porque o que acontece é que às vezes os pais deixam de corrigir quando eles estão bem e a criança acaba ficando mal acostumada, porque o pai só corrige ela quando ele está bravo. Então essa correção ela precisa ser feita a todo momento, inclusive naquele momento que a sua criança está com aquela cara mais linda do mundo. Sabe quando a criança apronta, faz o que não deveria fazer e tem aquele rostinho mais lindo e você fala assim, eu não vou corrigi-la agora. Então, exatamente nessa hora é preciso você corrigir para que esse comportamento não se repita em outro momento que vai te deixar estressado. Porque você vai ensinar para ela, olha aqui, quem manda aqui sou eu, tá certo? E essa é uma coisa importante dos pais, ensinarem para os filhos. Assim, dá para ensinar isso. Tem criança com 2 anos, você já vê a personalidade dele de enfrentamento. Ele é resistente à autoridade, fica brigando com todo tipo de autoridade, quer sempre descumprir regras. E é importante mostrar para essa criança, olha, quem manda aqui sou eu. E eu não mando com grito, eu não mando nervoso, assim, é simplesmente porque quem manda sou eu, e a regra é essa, e a consequência disso é isso. Quanto mais você fazer isso com seriedade, quanto mais você fazer isso com segurança, e assim, como eu disse, sem ficar nervoso, sem se estressar, simplesmente estabelecendo regras. Olha, a regra é isso, é essa. Se você descumprir, a consequência é essa. Quanto mais as crianças entenderem essa regra, mais fácil vai ser para ela. Porque nós, seres humanos, e isso acontece desde de criança, assim, nós somos projetados para entender a previsão do mundo. Quanto mais o mundo ser mais previsível para a criança, por isso que é importante rotina para a criança, mais fácil vai ser para ela equilibrar as emoções. Porque quando ela faz uma coisa, uma hora papai briga, uma hora papai não briga, ela não sabe se ela pode fazer ou não, porque cada hora papai age de uma certa forma. Então ela vai sempre fazer aquela coisa. Quando ela faz uma coisa que ela tem certeza que papai e mamãe fala não e não é não, o que vai acontecer? Ela não vai querer mais extrapolar aquele limite e ela vai tender a ficar mais satisfeita dentro do espaço que ela tem. Acho que será que te respondi, o Ronaldo?
E está aqui a Karina falando, observa nas escolas que tem algumas famílias que têm transferido a responsabilidade dos limites para a escola. E, sim, exatamente, assim, né? Isso é muito claro. No consultório de psicologia também eu vejo isso muito, né? Assim, às vezes transfere para o psicólogo, é muito assim, muito interessante. Às vezes pais vejam assim, pai chega, olha, eu quero que você atende meu filho está com um problema, eu chego assim, não, senta aqui, vamos ter uma conversa, não quero nem conhecer seu filho agora, quero ter uma conversa com vocês. E aí você vê, assim, o que os pais querem é transferir para alguém a responsabilidade, porque tem dificuldade de ver o filho frustrado, tem dificuldade de ver a tristeza dos filhos, tem dificuldade de aceitar a realidade que eles não vão conseguir suprir todas as carências dos filhos, eles não são super-heróis, então podem descansar, porque assim, não vai ser possível suprir, e às vezes querem transferir para a escola, para o professor, para a direção da escola, né, para o psicólogo, para o pedagogo. Enfim, muita boa observação, Karine. Isso acontece muito, né? A dificuldade, e parece que assim, né, essa insegurança dos pais tenha cada vez mais levado esse comportamento, né? Dessa insegurança e dessa dificuldade como cuidar dos filhos e educá-los. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Bom, então nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer a todos aí pela participação, pela presença. É sempre uma satisfação muito grande falar sobre isso. E, no mais, eu me coloco à disposição aí, caso eu possa ajudá-los, né, assim, em outros contextos. Tá bom? Queria terminar, então, esse nosso encontro. Desejar a todos boa noite, para a família de vocês, saúde e até mais.